Já pensou você em uma viagem internacional? Quem sabe Dubai, uma das cidades mais luxuosas do mundo, conhecida pelos seus arranha-céus, uma estrutura diferente, um lugar com ilhas artificiais. Todo esse luxo, essa riqueza, essa arquitetura fantástica. No entanto, já se pensou você estando lá e nisso acontecer uma guerra? Foi o que aconteceu com três procopenses, a Lisa Molim, o Gustavo e o Reginaldo, ambos em uma viagem dos sonhos que poderia se tornar um pesadelo. Vamos conhecer um pouquinho da história destes procopenses lá e que, graças a Deus, chegaram com segurança de volta a Cornélio Procópio. Afinal, aqui é maravilhoso e não temos guerra. Primeiro, vamos conhecer a história da Lisa, uma advogada que foi para Dubai com uma amiga fazer um cruzeiro. No entanto, o navio não desatracou do porto de Dubai. Nós chegamos lá no dia 27, dormimos, no outro dia nós fomos para o porto, nós fomos descansar, acordamos com o barulho lá do sinal do comandante informando que o navio não poderia sair porque Dubai tinha sido alvo de drones. E a gente falou, o que está acontecendo? E aí foi um susto, né? E à noite a gente já ficou meio tensa, já no dia que a gente chegou, foi no dia 28. A recomendação era ficar, permanecer no navio. Mas a gente poderia estar aproveitando toda a estrutura do navio, como aconteceu, né? Piscina, os restaurantes, as festas temáticas, só não teve a festa do comandante. No total, 350 brasileiros. Quantas pessoas no navio? 5.000 pessoas. Lá a gente tinha informação pela internet, que muitas vezes era fake news, e aqui minha mãe acompanhava mais os jornais, ela até gravava muitas vezes, mandava para mim, super preocupada, minha mãe, minha irmã, enfim, todo mundo. E a gente lá também ficava preocupada com eles aqui, tentando acalmá-los, que a gente, querendo ou não, estava até sentido seguro, né? E aí, né, entrei em contato aqui com algumas pessoas, com a Eliane do Amauri. Ela falou, olha, eu vou procurar, né, a quem a gente sempre recorre aqui, que é com a nossa deputada federal, Lenir de Assis, a ministra, né, a Gleice Hoffmann, a ministra da Mulher também, a Márcia Lopes. E todas essas pessoas, assim, foram fundamentais, eu tenho certeza disso, porque do mesmo dia eu recebi um contato do chefe de assessoria da Gleice, perguntou o que estava acontecendo, depois verificou a questão do voo, porque a gente não tinha certeza se o voo estava confirmado para o dia 7, ele retornou o contato. Então, assim, só o fato de estarem, né, ouvindo e vendo as nossas necessidades foi, sim, muito importante. Nosso voo, a princípio, a gente teve todo o tumulto lá, que a gente teria que voltar por Oman, pegaríamos um ônibus que nos levaria até Oman. De Oman, nós pegaríamos um voo fretado para a Espanha e depois para o Brasil. Mas estava tudo muito incerto, aí foi cancelado, no outro dia também cancelado, até que a gente teve a notícia de que o nosso voo, que seria mesmo no dia 7, estava confirmado. Aí fomos para o aeroporto de madrugada, despachamos as bagagens e quando a gente estava esperando o embarque, a gente escutou um estrondo. E aí o pessoal do Emirates, todo mundo correndo, aí pediram para a gente sair, descemos as escadas, fomos procurar abrigo, depois voltamos, aconteceu de novo. Depois trocaram a gente de portão de embarque e aí nesse outro portão um outro estrondo, e aí nós vimos, eu vi, inclusive dei um grito na hora, porque foi um barulho tão forte e foi visível, a gente viu. Eu vi e aí eu falei, pronto, a gente não vai mais voltar embora. Ali a gente tinha certeza que nós não voltaríamos, que a gente ia ficar no aeroporto. Até que ia mudando o horário dos voos, né? Era às 9, depois às 10, depois às 11, às 13h55, até que às 15 horas mais ou menos, acho que terminou o embarque, mas a aeronave ainda só saiu 15h35 por aí, que daí veio, por que a aeronave não sai? Aí o comandante fala, estamos aguardando a abertura do espaço aéreo, mas graças a Deus foi liberado. Olá, sou Reginaldo Ferreira, sou aqui de Cornélio Procópio, servidor público. Eu sou Gustavo Ruotolo, sou de Cornélio Procópio também e sou arquiteto. A gente foi para Dubai dia 22 de fevereiro, a gente foi passar férias lá. E comemorar meu aniversário de 50 anos.
E a gente chegou logo dia 22, começamos a fazer os passeios. Aí no sábado, no dia 28, 28, vai, Gu. no dia 28 a gente fez um passeio com o guia e ele deixou a gente para fazer o mirante do Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Então nós subimos, fizemos os mirantes, tiramos fotos, tudo. Era por volta das 6 da tarde, a gente ficou esperando o espetáculo, pediu as refeições e passado algum tempo a gente começou a escutar alguns estrondos. Eu até olhei assustado para o Gustavo na hora, a gente não E eu entendeu. falei que não era nada, a princípio. E passado mais um tempo, além dos estrondos, eu vi o que eram os destroços de um míssil ou de um drone É um risco vermelho no que, céu. que passou por trás de um dos prédios lá. Aí eu olhei para ele, assustado de novo, e falei, isso é um míssil. Ele até duvidou. Eu achei que era mentira, que a gente não sabia nada ainda, né? E começou a chegar mensagens de familiares aqui perguntando se estava tudo bem com a gente. Até então a gente nem sabia do O que estava ataque acontecendo. do Irã lá no Emirados Árabes, né? Aí a gente viu o show das águas. Chegando no hotel, a gente começou a ver as notícias do ataque, né? Foi para o quarto, se recolheu e por volta da meia-noite chegou um alerta no celular. Tocou em árabe, né, o primeiro, daí a segunda vez foi em inglês. Tocou o meu de novo, daí tocou o dele de novo. Daí ele falou assim, o que será que está acontecendo? E a gente ouviu um estrondo de novo. Daí ele falou, vai no corredor e dá uma olhada que está alguma movimentação. Na hora que eu abri a porta, os hóspedes estavam todos no corredor do hotel, tudo meio sem saber o que estava acontecendo. Vamos pegar os documentos e descer. Largamos tudo lá, as malas, tudo. Daí a gente chegou na recepção do hotel, estava todo... Todos os hóspedes lá, Tava todo mundo já todo mundo nervoso, embaixo. né? Sem entender o que dizia direito. É. O alerta dizia que era para a gente procurar Qual um lugar? local seguro e ficar longe de janelas. Isso. No hotel não tinha bunker, né? Aí a gente perguntou para os recepcionistas o que estava acontecendo. Eles até explicaram do ataque, falaram que não tinha perigo e que a gente podia retornar para os quartos. E que se fosse alguma coisa mais grave, Eles avisavam. chamariam para a gente descer lá pro porão do hotel. Daí a gente quase não dormiu a noite toda, né? Ficou acordado, vendo as notícias, tudo. Daí no outro dia a gente acordou, tomou café, tudo. Dubai é muito movimentado, tem muito trânsito. Então, assim, era aquele agito a todo tempo e a cidade vazia, né? Não passava carro, não passava nada. Passava táxi e de vez em quando o metrô passava. Então a gente já percebeu que ele estava acontecendo alguma coisa mais séria, né? Daí a gente viu que nosso voo tinha... Já veio a notícia que o voo tinha espaço aéreo estava tava fechado, o aeroporto fechado e que o nosso voo estava cancelado. Lá estava impossível você falar com a Emirates, que era a companhia aérea que a gente estava voando, por telefone. O aeroporto estava fechado, não tinha ninguém para atender as pessoas. A gente passou o dia todo praticamente no hotel. Era perigoso sair, porque você não sabia se poderia ou não cair um destroço de drone na sua cabeça, né? E quando chegava a noite, começava os estrondos de novo, né? Então... Escurecia, já começava. A interceptação dos drones, né, que a gente escutava os estrondos, né, mas não era bomba, era a interceptação dos drones que a gente escutava, dos drones e dos mísseis. Então, mas mesmo assim, né, assusta, porque você está lá quieto, de repente faz aquele estrondo, então não é uma coisa normal pra gente, né? Eu estava muito nervoso, Medo. ansioso, quase não dormia à noite. Você tá no quarto do hotel e ouvia o barulho dos caças sobrevoando e atirando nos drones, no mísseis, e o estrondo, e você ficava imaginando, isso aqui pode cair do lado da minha janela. Quando a gente voltou para cá, acabou morrendo uma pessoa bem próxima ao hotel onde a gente estava, então o risco era de acontecer com qualquer um, né? A gente fica muito nervoso lá, porque você não espera passar numa situação dessa. A gente só queria voltar, né? E assim, eu procurava passar calma e tranquilidade para minha família, porque não adiantava também eu deixar eles muito nervosos aqui sem a gente ter uma perspectiva de volta. Mas graças a Deus, essa história teve um final feliz. Eles conseguiram voltar para casa. E além de tudo que aconteceu lá, eles ainda tiveram o apoio de pessoas desconhecidas que rezaram, oraram, enviaram mensagens e para eles foi fundamental. Eu recebi muita mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, os amigos, as pessoas conhecidas, os familiares, dando apoio, perguntando como a gente estava. E eu acho que foi essa força, essa oração dessas pessoas que
fizeram que deu tudo certo, que o nosso voo de volta não foi cancelado, né? Foi Sim. o primeiro voo Que voltou pro Brasil. Voltou pro Brasil, foi o nosso. Como é importante ter pessoas aqui fora que falam, estou torcendo por você, estou orando por você. Isso fez muita diferença, porque pessoas que eu nem esperava, que eu nem tenho contato, enviavam várias mensagens todos os dias, querendo saber como a gente estava, dizendo que estava orando, e eu só tenho a agradecer. Mas afinal, será que eles voltarão para lá? Eu tenho vontade Eu de voltaria. voltar, mas eu acho que tem que pensar bem a situação, de como vai estar ocorrendo, que tem a situação política de perto, né? Partiu do Pai. Obrigado, pessoal que nos recebeu e abriu um pouquinho deste diário de viagem para Dubai, esses perrengues que eles passaram até chegar de volta no Brasil. Com informação direta deste documentário especial mostrando a ida, ou melhor, a volta dos procopenses de Dubai para o Brasil, especialmente para Cornélio Procópio, Daniane Souza para a RCFM.